Tudo bom, pessoal? Quem fala com vocês aqui é Pedro Augusto. Hoje a gente vai conversar sobre crise, né? Hoje a Talk montou um curso especial para enfrentamento de crise. Afinal, se você tem mais de 20 anos, com certeza você já enfrentou mais de uma, duas, três, até 4 crises. E crises em diferentes níveis. Estou falando aqui de crise, pode ser uma crise política, uma crise econômica, uma crise natural, uma crise nos seus relacionamentos e até mesmo uma crise interna, você consigo mesmo. Então a gente montou um curso abrangente aqui para te auxiliar a afinar esse mindset, entendeu? Para enfrentar com dignidade esses problemas, né? Então, para começar aqui, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Pedro Augusto, eu sou advogado, eu atuo como advogado, mas a minha experiência, digamos, ela é multidisciplinar. Eu também sou escritor, né? Eu tenho experiência em política e estratégia, em reestruturação de empresas, sou pós-graduado em direito tributário, né? Então, com a minha experiência profissional, eu vi que normalmente as crises elas são enfrentadas de uma postura sistêmica, ou seja, você não pode ser ou não pode se ater a uma área específica. Você sempre ela aborda de forma ampla, né? De forma multidisciplinar. E isso a gente tentou condensar para vocês aqui, tá? Então, seguindo o porquê. Por que nós fizemos esse curso? A intenção desse curso é preparar a mentalidade das pessoas para enfrentar momentos críticos, né? Ou seja, você pode ter certo conhecimento, mas se você não tiver uma robustez, as ferramentas corretas, você pode não enfrentar o problema da forma adequada. Então a gente veio nesse socorro, né? Então a gente acha, né, nós da Talk acreditamos que essas habilidades que nós vamos passar aqui no curso são essenciais para você enfrentar a crise ou para você mitigar os efeitos da crise, beleza? Então esse é o porquê do curso. Seguindo aqui, agora eu vou apresentar para vocês o que nós vamos ver durante todos esses 7 módulos aqui, tá bom? Então vamos lá. O nosso primeiro módulo, eu chamei ele de crise e oportunidade. Vocês veem o tempo inteiro que a crise bateu uma crise, então é hora de você enxergar a oportunidade. Que oportunidade é essa, afinal de contas, né? Afinal, o que é esse elemento de crise, esse elemento externo ou um elemento interno que nós não vimos e derrubou nossas estruturas? E você precisa saber, ou ao menos representar esse cenário para você achar a oportunidade. Porque a crise normalmente ela atinge a gente e deixa a gente sem saber o que fazer. E nessa hora de não saber o que fazer, o que nós temos? A oportunidade. Então nós vamos desenhar isso daqui no primeiro módulo, tá joia? Seguindo, nós vamos pegar uma perspectiva mais íntima da crise. Existir é uma crise. Nós, seres humanos, no nosso viver, né, a palavra crise vem do grego crisis, que quer dizer que você valora, você tem um juízo sobre tal coisa. Ou seja, você existindo naturalmente gera ou você vive uma crise. Então, a crise ela é algo inevitável na vida humana. Ela vai acontecer. Então, esse é o nosso módulo 2. Seguindo, nós teremos o módulo 3, que nós vamos aqui já aprender qual que é a primeira arma para a gente enfrentar a maldita da crise. Essa primeira arma é a inteligência. A inteligência aqui, ela não é necessariamente você ser bom em matemática, você ser um bom engenheiro, você ser um bom advogado, não. A inteligência aqui é mais ampla. A inteligência aqui quer dizer, de forma bem grosseira, vocês vão ver com mais profundidade durante o curso, inteligência é o elo entre a ideia e o fato. Porque a crise vem, ela balança as estruturas e você precisa fazer esse link entre o que está acontecendo e a realidade. Então, a nossa primeira arma é desenvolver a inteligência. Seguindo aqui, nós teremos o módulo 4. Aqui nós já vamos para uma área mais dura, que é a crise empresarial. Por que eu coloquei aqui a crise empresarial? Eu trabalho com a reestruturação de empresas. E o que eu tenho aprendido na minha atuação profissional é que crise individual, crise íntima e crise empresarial, elas têm aí uma conexão. Que conexão é essa? A maioria das empresas no país, ela é pequena, ela é média
e ela, ou seja, tem aquele cunho familiar, aquela administração mais íntima. O que isso gera normalmente? As pessoas não têm um acompanhamento adequado do próprio negócio. Ou seja, elas não têm o ato de conhecer o próprio negócio. Aqui eu estou falando de fluxo de caixa, EBITDA, dentre outras métricas financeiras, né, financeiras e contábeis, para a gente acompanhar o que está acontecendo. Então nós vamos ver aqui, se você tem empresa ou se você trabalha em algum lugar, um gráfico para a gente mostrar onde acontece a crise, em que momento ela vem. E para vocês verem como que os módulos anteriores se encaixam também no contexto de reestruturação de empresas, tá joia? Aí o módulo 5 nós vamos falar dos efeitos iatrogênicos. Aqui nós vamos nos basear muito na obra do Nassim Taleb, Antifrágil. É uma obra sensacional para todos que mistura o business, mistura um pouco de crítica epistemológica, tudo isso analisando, né, justamente essa postura antifrágil, que o que o antifrágil é? O oposto do frágil. O frágil é aquele que quebra. Aquele é o menor, a bolha de sabão, quando encosta na parede, ela estoura. Né? O antifrágil, ele não é o forte, o firme, o que não quebra. Não, o antifrágil, ele é o que se adapta. E nós vamos falar, dentro dessa obra, nós vamos pegar, é impossível tratar ela toda, né? É uma obra fantástica. Nós vamos pegar os efeitos iatrogênicos. Efeitos iatrogênicos. Iatrogênico, a palavra vem de iatrogenia, que é da medicina. Na medicina, a iatrogenia quer dizer quando o tratamento dado ao paciente faz tão mal, né, ou até mais que a própria doença. Então, o que é o efeito iatrogênico? Você tem uma crise, ela aconteceu, ela te atingiu. As suas medidas, elas não podem ser tão duras ao ponto de você agravar a crise, entendeu? Então a gente vai falar um pouco disso, que eu acho que é um conceito sensacional na hora de medir como enfrentar a crise, as medidas que a gente tem que adotar, fechou? Seguindo aqui, nós vamos para o módulo 6. O módulo 6 e 7, eu deixei eles no final por um motivo. A partir daqui nós vamos ver biografias de soldados americanos. Por quê? Porque eu acredito que a pior das crises é uma guerra. A guerra é onde o seu inimigo, ele quer a sua extinção, ele quer acabar com você, ele quer te destruir. Então a gente está num contexto, para além das dificuldades normais, algo agravado, que tem alguém querendo a sua morte, a sua destruição. Então a gente vai beber um pouco do mindset dos militares americanos, principalmente os Navy SEALs, que são os marines. Né? O primeiro deles, nós vamos falar sobre David Goggins. Aqui a gente vai usar a obra dele, o livro dele, o Can't Hurt Me, que ele narra a história dele, uma infância triste, uma infância de um pai violento que espancava a mãe, ele enfrentou racismo, né? Ele é negro nos Estados Unidos. Então, como ele superou isso tudo, o mindset dele de animal selvagem, aquela coisa bem assim, ou vai ou racha, uma coisa bem firme, forte, poderoso, que ele vai nos ensinar. E a gente precisa disso no momento de crise, porque o nosso psicológico vai falhar, nós vamos balançar, nós vamos sentir o golpe. Então, o que o David Goggins pode nos ajudar nessa? Né? E eu vou falar de algumas ferramentas dele, tá bom? O módulo 7 é o nosso último módulo, mas nós vamos ter uma aula bônus, tá? Uma aula de conclusão. O módulo 7 é responsabilidade extrema. O que é isso? Isso aqui vem da obra do Jocko Willink, também um Navy SEAL americano, que é Extreme Ownership. Isso quer dizer que é uma responsabilidade extrema. Aqui ele é um militar também, líder, comanda times e tudo mais, e ele pegou esses ensinamentos e transferiu para a vida de desenvolvimento pessoal e para o business. O que é responsabilidade extrema? Se você está numa crise, você tem 100% de responsabilidade sobre tudo o que acontece. Essa é a mentalidade dele. Né? E daí ele vai tirando, né? Ele vai mitigando essa regra em regras para você liderar seu time, você liderar a si mesmo e você montar o plano de ação para sair tudo disso. Então, eu acredito que aqui nós vamos ter uma série de ferramentas úteis para a gente enfrentar a crise. Ferramentas que você pode aplicar de imediato na sua vida e que você vai desenvolver ao longo dela também, né? Porque não achem que aqui isso é uma fórmula mágica, porque isso não existe.
Isso aqui são ferramentas que você vai utilizar, são armas para você enfrentar crise, fechou? Então, essa daqui é a nossa estrutura do curso, tá bom? E, claro, nós vamos falar de um caso concreto aqui com vocês. Um caso que eu vou apresentar para vocês ele hoje é o caso da empresa Ford, como ela enfrentou a crise. Eu estudei esse caso na minha formação no INSPER para a reestruturação de empresa, tá? Então eu trouxe para vocês um pouco mais aqui resumido, mas vocês vão entender como cada ponto que a gente vai estudar teve alguma influência, né, na saída da Ford para a crise que ela viveu. A Ford foi fundada em 1903, então, ou seja, é uma empresa secular. Daí, né? Ela tem 100 anos de história, 100 anos de mercado. Então você vê que é uma empresa robusta, uma empresa forte, sólida, né? Henry Ford, o seu fundador, ele revolucionou a indústria em dois fatores: a simplicidade na produção e a sua rapidez. Então, em poucos anos, isso há 100 anos atrás, ele vendeu milhões de carros com esse modelo. É aquele modelo, a famosa esteira, vai fazendo a coisa simples e igual, compartimentada, tudo simples, sem complexidade, sem muitas fases. Isso, né, deu eficiência, ele cresceu absurdamente. Todos aí que conhecem a Ford, né? Beleza. Durante os anos, ele adquiriu várias marcas, diversas marcas, Land Rover, Aston Martin, Mazda. Então, ou seja, a empresa cresceu e adquiriu novas marcas. Só que tem um problema. A partir de 2001, ela começou a amargar uma crise sem precedentes. Calcula-se que em 2001 o prejuízo dela foi de 5,1 bilhões de dólares. E as razões são variadas, né? Parte gestão, parte uma competição acirrada. A gente conhece o mundo automobilístico, ele é cheio de outras marcas, né? A Ford cresceu tanto que ela virou um monstro complexo, uma estrutura burocrática. Não sei se vocês já viram um filme recente, candidato ao Oscar, inclusive, de 2020, Ford vs Ferrari. Ali você vê como que os personagens demoram até chegar na cadeia, né? Assim, aquela cadeia burocrática dentro de uma empresa, né? Tem o assistente, o gerente regional, aí tem o gerente de outras regiões e depois tem o vice-presidente, para depois chegar no CEO, etc. Então, essa camada complexa aí, ela criou na empresa uma cultura de não levar a má notícia, de não levar a informação correta. Então, ou seja, as pessoas do topo, elas não tinham esse fluxo confiável de informação. Isso é só um dos problemas, tá? Porque a Ford, nessa época, ela produzia carros e cada carro era diferente um do outro. Isso gerava, assim, uma insatisfação, criou problemas de qualidade, teve recall na época, teve um recall grave, eles tomaram, acho que 2 bilhões de multa por conta de um recall. Né? Agora eu não lembro o nome do carro, mas tem na apostila de vocês aí do PDF. Então, ou seja, qual que é o cenário da Ford de 100 anos tendo prejuízos na casa dos bilhões? O que fazer? Só reduzir custo? Mandar o pessoal embora? Qual que foi a solução dada para esse caso aqui? É o que eu vou contar para vocês durante o curso, tá bom? Então, fiquem ligados aí, acompanhem, tá? Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse panorama, dessa aula, tá bom? Acompanhem vocês. Ah, e lembrando, cada módulo desse comporta uma aula expositiva, uma aula de atividades. Então aqui nós vamos ter 14 aulas mais a aula bônus, onde eu vou contar qual foi a solução dada pela Ford, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, um prazer estar aqui com vocês. Até mais, pessoal.